momento de oração, aleluia, glória a Jesus, para estar recebendo o pastor que vai pregar a palavra do Senhor. Deus querido, Deus amado, neste momento, Deus santo, Deus amado, muito obrigado por esta oportunidade. Abençoa, Senhor, cada um que veio a este culto esta noite, para ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor. Venha fortalecer, Senhor Jesus, renovar cada um das suas mãos, Senhor, nesta noite. Garante bênção, garante livramento, garante vitória, em nome de Jesus. Vamos receber o pastor, pois ficamos que logo em Jesus, amém? Aleluia, salve a todos com a paz do Senhor. Quem crê na sua vitória, diga aleluia. Só quem crê na glória de Deus. Fala comigo, meu Deus. Meu Pai, perdoa os meus pecados, para que a minha oração chegue até ti. Oramos a Deus, glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Deus tremendo, Deus Jeová, aleluia. Senhor, mais uma vez se colocamos na tua presença, Pai, para te adorar, meu Deus, na beleza da tua santidade. Oh, Deus tremendo, Deus Jeová, fala, Senhor, para a tua igreja, Pai. Venha garantir, meu Deus, o grande milagre para as nossas vidas, Pai. Para cada doença e enfermidade, Senhor. Para cada dor agora, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai libertando os oprimidos, Senhor. Meu Deus, aleluia. Olha para os doentes, Senhor. Olha para os enfermos, meu Pai. Aqueles que se encontram doentes, meu Deus. Da saúde nesta hora, Senhor. Oh, glória, 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 glória. Meu Deus e meu Pai, nós apresentamos pastor nesse Florencio, apresentamos, meu Deus, a sua família, a sua parentela, meu Pai. Oh, Jesus querido, abençoa a tua igreja nesta hora, Pai. Visita o meu povo, Senhor. Oh, glória, 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 glória. Meu Deus e meu Pai, olha agora para os meus católicos, os meus outros ministérios, Senhor, membros da tua igreja, meu Senhor, avivamento, Pai. Olha para o meu povo agora, da saúde, do livramento, meu Deus, da escape, Senhor. Oh, Jesus querido, meu Senhor, eu apresento também, meu Pai, os irmãos internautas, Senhor, que estão acompanhando pelo TikTok, meu Deus. Oh, Jesus querido, aonde quer que chegar, Pai, essa transmissão, Senhor, que esse irmão, que essa irmã sejam abençoados, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando e curando, meu Pai, vai repreendendo a cura do inferno, vai repreendendo essa obra de feitiçaria, meu Deus, pela obra de bruxaria, que seja desfeita agora, em nome de Jesus Cristo. Deus tremendo, Deus amado, aleluia. O Senhor é Deus glorioso, é Deus poderoso. Foi o Senhor que nos criou, nos formou a tua imagem e semelhança, Pai. Obrigado, meu Deus, aleluia. Oh, Jesus querido, envia o teu Espírito Santo para passear em nosso meio. Oh, Deus, oh Deus, oh Deus, para este lugar, Senhor, e abençoa os irmãos que aqui têm comparecido, os irmãos que estão, Pai, acompanhando pela internet, meu Deus. Visita nesta hora, Pai, garante a solução de problema, a cura para as enfermidades, meu Deus. Resolve tudo para nós, é para agora, Pai, no Filho do Espírito Santo, que nós te pedimos, meu Deus, e nós te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Todos digam amém. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Deus, Ele está aqui. Todos digam glória a Deus. Todos digam amém.
Olha, sentar, vamos louvar o Senhor com alguns corinhos. Daqui a pouco já estaremos lendo a palavra de Deus e o Senhor estará falando conosco poderosamente. Amém? Pode aplaudir o Rei da Glória. Aleluia! Jesus convida para com Ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho veio anunciar. Tem água viva lá no céu, tem pão da vida. Tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva lá no céu, tem pão da vida. Tem uma mesa para os salvos saciar. Deus mandou a cura divina. Ele livrou. Alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Mas agora eu vou. Alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos cantar para Deus essa noite. Você que veio, o Senhor está alegre com a sua presença neste lugar. Amém? Aleluia. Você não está em outro lugar a não ser a casa de Deus. Todos digam aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Quero agradecer a presença de cada irmão, de cada irmã. Aleluia. Você que veio nessa noite, você que saiu da sua casa e veio para buscar a presença de Deus, creia no milagre, porque o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor com as mãos, aleluia. Vamos louvar o Senhor. 8-4 da harpa cristã, aleluia. Todos os irmãos conhecem o hino 8-4, aleluia. Não perdoeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, agora estou fiel. Sou meu amigo, eu sou, e onde está, também estou. Não disse eu, há muito já, e te pedi a se gozar. Dedico a fé, dedico a perdão, eu buscarei o consolador. Tenha fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter filho no coração precisa igualmente ter. Sou meu filho, eu sou, e onde está, também estou. Não disse eu, há muito já, quem te pediu a se gozar. Pede com fé, e com perdão, eu buscarei o Consolador. Terremoto e vendações, o céu, fogo e murmurou. Com eu, Elias, minha voz do eterno, voz de amor. Sou meu filho, eu sou, e onde está, também estou. Não disse eu, amigo já, e te pedi a se gozar. Pedi com fé e com perdão, eu buscarei o Consolador. Certo dia esteve o céu aberto, ele viu a mim, desejado,
socorreu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele que eu sou, e o pessoal também está. Não disse eu aquilo já que te pedi, assim usar. Bendito fé que você demonstrarei o seu amor. Mato em mim, rocha eterna, assim jamais o rei vai. Buscai o dom celestial que vem da glória de meu Pai. Sou eu aquele que eu sou, e onde está também estou. Não disse eu aquilo já que te pedi, assim usar. Bendito é que você não demonstrarei o seu amor. Amém, Jesus. Olha o Senhor. Oh, Deus, creio nesse caso. Aleluia. O Senhor está aqui. Vamos cantar mais lindo para Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Deus é bom. Vamos cantar o número 192. Aleluia. Os irmãos conhecem. Aleluia. Vamos dar glória a Deus. 192. Pelo sangue, aleluia! Oh, Deus querido! Deus teve morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou. Com o sangue que manou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Tinha muito temor, mas agora tenho, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Grande pecador, eis aqui teu Salvador, ele mandou ao pregador o Calvário. O Cordeiro divino apareceu na cruz do mal, oferece graça tal do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Pelo sangue de Jesus do Calvário. Aleluia, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. Aleluia, palavra de Deus, a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, é a palavra de Deus. Aleluia.
Quem quer ouvir a palavra de Deus, só lê a Bíblia. E o Senhor ele fala de maneira gloriosa, de maneira tremenda. Aleluia. Todos digam glória a Deus. Todos digam aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia. Domingo, irmãos, pregador abençoado, David, pregando a palavra de Deus. Aleluia, orando por nós e todos. E a esposa dele está louvando o Senhor. Próximo domingo, convidado especial para pregar a palavra de Deus e orar por nós. Venha você, sua família. Missionário David estará pregando a palavra de Deus e orando por nós. Você é um convidado especial. 1 Samuel, capítulo 3. Quem encontrou, dá glória a Deus. Deus fala com Samuel em sonho. Diz assim a palavra do Senhor: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia por naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, ele não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi ele que se deitou, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então Eli, ou seja, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a ele, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel. Agora tudo que ouvires te dirão ambos as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começando ele e acabado ele, porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto jurei a casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Nunca mais será expiado os sacrifícios de Eli. Começa dando glória a Deus. Seja a tua palavra fiel e verdadeira. Fala mais uma vez conosco. Fala mais uma vez, Senhor, aos nossos corações.
coisas, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém e amém. Você vai as palmas para Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Todos dêem glória a Deus. Amém, irmãos, a mensagem de Deus falando mais uma vez conosco. A mensagem de Deus falando aos nossos corações mais uma vez. Aleluia, como Deus fala com o homem, está falado. E quando Deus fala, repete, primeira, segunda, terceira, chega um momento que Deus não fala mais. Ele usa profetas, aleluia, para falar conosco, para que nós venhamos, aleluia, corrigir a nossa casa. Eli, sacerdote, escolhido por Deus, aleluia, em Israel, aleluia, Eli, homem escolhido por Deus, e Deus queria fazer de Eli segundo o seu coração, aleluia. Deus, amados irmãos, já tinha corrigido Eli de várias maneiras, e várias vezes, mas Eli, amados irmãos, não se convertia a Deus, não corrigia ele próprio nem a sua família, não corrigia os seus filhos, e a iniquidade foi crescendo diante das narinas de Deus. Aleluia, chegou um ponto que Deus colocou no seu coração: eu vou tirar a vida de Eli, eu não vou permitir que ele viva. Aleluia, sua parentela também não ficarão velhos. Olha, amados irmãos, Deus colocou no seu coração, aleluia, que ele não ia viver mais, e que toda a sua família não ia ficar velhos, ia morrer antes do tempo. Deus não ia permitir que eles vivessem muito tempo. Aleluia, a palavra de Deus diz que os dois filhos de Eli, aleluia, Ofni e Finéias, cometiam várias iniquidades, e Deus chegava, aleluia, com Eli, porque não repreendia seus filhos. Eli não corrigia sua casa. Aleluia, como Samuel foi levado para o templo para ficar na casa de Deus juntamente com o sacerdote Eli. Aleluia, servindo a Deus, ainda jovem, adolescente, praticamente ainda criança. Aleluia, Deus ainda não tinha manifestado na vida de Samuel. Deus ainda não tinha revelado nada para Samuel ainda. E pela primeira vez, amados irmãos, Deus, ele fala com Samuel, aleluia, pela primeira vez. Aleluia, porque Deus não ia mais falar com Eli, porque Deus já tinha enjoado de falar com Eli. E Eli não se consertava, não consertava a sua casa, não repreendia a sua casa, não corrigia os seus filhos. Aleluia, Ofni e a Finéias, ele não corrigia. E Deus chamou Samuel, um garoto ainda, amados irmãos, não conhecia Deus. Samuel levantou rapidamente, correu no quarto de Eli e disse: eis-me aqui, Senhor, porque me chamaste. Eis-me aqui, aleluia, glória a Deus, Aleluia. Samuel, quando chegou, falou com Eli: eis-me aqui, porque me chamaste.
não te chamei eu, filho meu. Volta para a tua cama deitar. Aleluia. Samuel voltou para a sua cama e de repente, aleluia, Deus chamou Samuel de novo. Samuel, Samuel. Samuel levanta rapidamente, corre de novo no quarto de Eli e fala: eis-me aqui. Não te chamei eu, meu filho. Volta para a sua cama deitar. Aleluia. Ele já estava lá, os irmãos, dormindo. A palavra de Deus afirma dizendo que as luzes do templo, aonde estava a arca do conselho, já tinha se apagado. Aleluia. Ele já, os seus olhos já tinham se fechado. Aleluia, moço. Mais uma vez, Samuel, Samuel, corre. Ele falou: não te chamei eu, meu filho, volta para a tua cama. Bem que Samuel não era filho de Eli, mas Eli chamava Samuel meu filho. Aleluia. Volta para a tua cama, deitado, meu filho. Aleluia. Samuel volta. Segundo, daqui a pouco volta de novo Samuel, porque Deus tinha falado de novo com Samuel pela terceira vez. Samuel, Samuel. Samuel corre de novo para o quarto de Eli. Aleluia, eu não estava entendendo nada. Por que me chamaste? Não te chamei eu. Aí Eli, lá dos irmãos, entendeu que era voz de Deus. Aleluia, ele disse: Samuel, quando você ouvir de novo, fala: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Samuel ainda não conhecia Deus, não tinha nenhuma experiência com Deus, ainda criança. Aleluia, voltou, deitou. Antes de ouvir a voz de novo: Samuel, Samuel. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, fala. Todos digam glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Desde que amados irmãos, e chamou como das outras vezes. Ele disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, olha aqui no versículo 11. Aleluia. Eis aqui vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo que ouvires te dirão as orelhas. Aleluia. Te dirão ambos as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começando ele e acabarei. Então o processo que Deus ia começar a fazer, aleluia, na vida de Eli, Deus iria concretizar. Aleluia, que naquele mesmo dia Deus iria permitir que a morte tragasse ele. Todos dai glória a Deus. No versículo 13: porque já eu vim saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhecia. Ele conhecia as iniquidades da sua casa. Ele conhecia as iniquidades dos seus filhos. E Deus falava com ele: corrige a tua casa, corrige os teus filhos. E ele não corrigia, não deixava correr. Ele desonra, solto. Deus falava: corrige os teus filhos, corrige a tua casa. Porque bem chamados irmãos, Eli, Deus queria que ele fosse segundo o coração de Deus. Aleluia, foi escolhido sacerdote em Israel. E Deus queria que ele mostrasse exemplo. E a casa dele, de Eli, estava sendo vergonha para Deus. Aleluia, Deus falou: agora não vai ser mais nenhum sacrifício de Eli, nem o manchar de um sacrifício eu vou receber. Aleluia. Todos digam glória a Deus. No versículo 13, porque eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre,
pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Todos digam glória a Deus. Irmãos, quando amanheceu o dia, aleluia, ele corre para Samuel e pergunta: o que o Senhor falou contigo? Qual foi a visão? Aleluia. E Samuel consultou para ele tintim por tintim. Aleluia. Sabe o que ele falou? Que o Senhor faz o que ele fizer, a vontade dele. Aleluia. Nem se virou, nem se arrependeu. Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Disse ele que a palavra, aqui no verso 17, e a palavra que te falou, peço-te que me não encubras, assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra que o Senhor tem te falado. Olha aí, é só um menino. Se você não me contar, Deus vai acrescentar outro tanto em cima de você. Então Samuel lhes contou todas aquelas palavras e nada lhes encobriu. E disse ele: que o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Presta atenção. Irmão, se ele fizesse como Ezequias, porque quando o Senhor apareceu, aleluia, para o profeta, falou: vai e fala para Ezequias que ele morrerá e não viverás, se ele não colocar a sua casa em ordem. Ezequias, irmãos, virou para a parede e chorou muitíssimo, diz a palavra de Deus. Aleluia. Ezequias se virou na presença de Deus. Aleluia. O profeta saiu para ir embora e Deus falou novamente: pode falar para Ezequias que eu vou acrescentar o dia de vida dele 15 anos mais. Todos digam glória a Deus. Eu vou acrescentar os seus dias de vida em 15 anos mais. Isto que é palavra tremenda. E ele morreu, irmãos. Ele não se virou a Deus. Se ele fizesse como fez o profeta Ezequias, se humilhasse a Deus, porventura Deus teria misericórdia de ele. Se ele pegasse e dobrasse os seus joelhos, se humilhasse a Deus: Senhor, perdoa a minha falha, eu vou consertar minha casa, eu vou corrigir os meus filhos, eu não vou permitir que meus filhos errem mais, eu não vou permitir, aleluia, que meus filhos cometam iniquidade. O Senhor me escolheu, aleluia, sacerdote em Israel. Eu vou corrigir a minha casa, eu vou corrigir os meus filhos, eu vou corrigir o filho fiéis. Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, o Senhor vem falar conosco nessa noite, para que nós também venhamos corrigir a nossa casa. Quem sabe, aleluia, muitas vezes nós estamos tudo bem com Deus, fomos escolhidos sacerdotes, aleluia, muitas vezes nós não corrigimos a nossa casa, deixamos o pecado entrar em nossas casas, e muitas vezes a ira de Deus, aleluia, chega até as suas lágrimas. Se nós não corrigirmos a nossa casa, aleluia, o Senhor muitas vezes permite que a morte nos trague, aleluia, porque
Ezequias também foi da mesma maneira. Aleluia, corrige a tua casa, põe a tua casa em ordem, se não morrerás e não viverás. Aleluia. Se não colocar a tua casa em ordem, morrerá e não viverá, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou amargamente. Aleluia, o profeta nem tinha chegado em casa. Deus fala com ele: olha, volta, fala para Ezequias, que eu ouvi a sua oração e vou acrescentar os seus dias de vida em 15 anos mais. Às vezes, amados irmãos, nós passamos por um momento difícil, quem sabe até mesmo na beira da morte, e muitas vezes pelo fato de nós não corrigir a nossa casa. Quem sabe não é a nossa casa, nossos entes queridos, filhos, filhas, mas pode ser a nossa casa espiritual. Aleluia, os filhos de Eli estavam cometendo iniquidade diante de Deus. Um sacerdote que cuidava agora da árvore da aliança, do templo de Deus, sacerdote escolhido por Deus em Israel, não corrigia a sua casa. Morremos. E o Senhor fala conosco nessa noite. Por isso que o Senhor fala: corrige, ó Jerusalém, corrige, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne a salvação e terra não habitada. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti. Aleluia. Muitas vezes, amados irmãos, nós não corrigimos a nossa casa, nós não corrigimos o nosso eu, a nossa casa espiritual, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes Deus permite que nós morramos. Deus nos escolheu, aleluia, para ser sacerdote, sacerdócio real, para que anuncieis as boas novas, para que anuncieis as boas novas, aleluia. E se nós não corrigirmos essa casa, Deus permite que a morte nos trague. Todos dai glória a Deus. Olha aqui, amados irmãos, a profecia contra ele se cumpriu. O próprio Deus, aleluia, usou um jovem adolescente, não tinha nem 15 anos de idade, tinha mais ou menos 14 anos, aquele moço Samuel, quando ele teve essa grande experiência com Deus. E veja, amados irmãos, que Deus usou esse menino poderosamente, que a sua fama correu por todo Israel. Homem poderoso, homem tremendo, Samuel, aleluia, profeta de Deus. A sua primeira profecia se cumpriu e Deus continuou usando ele poderosamente. Todos digam glória a Deus. Esse é um profeta que não se acovarda, mesmo com opressão. Ele falando: se você não me contar tudo que Deus falou para você, vai vir 4 vezes sobre a sua vida. Aleluia, ele nos condenar, ele falou tudo. Corrige a tua casa, corrige os teus filhos. Deus falou que se você não corrigir os teus filhos, você vai morrer. Aleluia. Se você não corrigir o filho ou filha, a sua casa, todos os seus parentes vão morrer antes da velhice. E ainda hoje o Senhor vai tratar contigo. Ainda hoje, todos digam glória a Deus, todos digam aleluia. No versículo 18, irmãos, nos chama a atenção extraordinária. Aleluia, o homem que não se humilha na presença de Deus acaba morrendo.
fizesse como Ezequias. Aleluia, virasse para ele, chorasse na presença de Deus, se humilhasse e de Deus, eu vou corrigir a minha casa. Deus, eu vou corrigir os meus filhos. Deus, eu vou me concentrar na tua presença, para que o Senhor venha acrescentar os meus dias de vida. Senhor, eu não quero escandalizar a tua casa, eu não quero escandalizar a tua obra. Aleluia. No versículo 18, ele ainda falou de maneira tipo arrogante. Então Samuel escutou todas aquelas palavras e nada lhes encobriu. Olha o que disse ele: e o Senhor faça o que bem que parecer aos seus olhos. Todos digam glória a Deus. Mesma coisa que ele disser, que o Senhor faz o que ele quiser. Aleluia, não se humilhou na presença de Deus. Quem sabe é o momento dele ser perdoado. Aleluia, dos seus pecados, das suas iniquidades. Quem sabe seria o momento de Deus usar ele para combater a iniquidade da sua casa, dos seus filhos. Mas mesmo assim, Deus falando com o profeta Samuel, de 14 anos de idade, ele não se concentrou diante de Deus. E ouvindo o menino indo até a cama dele, aleluia, falava: por que me chamaste? Não te chamei eu, vai voltar para a sua cama, vai dormir. Sabendo que Deus tinha aparecido para o menino, mas ele não se humilhou para Deus. Deus faz o que ele bem quiser. Aleluia, Deus faz o que parecer bem aos seus olhos fazer. Aleluia, naquele mesmo dia ele morreu. Todos digam glória a Deus. Então essa mensagem, irmãos, eu toco de trombeta para nós. Aleluia, para nós corrigir a nossa casa, corrigir a nossa família, para nós corrigir nós mesmos. Aleluia, quem sabe o Senhor está falando para a nossa casa espiritual. Assim como o Senhor diz: corrige, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti. Todos digam glória a Deus. Assim como as águas, a fonte produz as suas águas, assim ela também produz a sua malícia. Violência e estragos se ouvem nela. Corrige, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te adorem a sua nação e terra não habitada. Todos digam glória a Deus. O Senhor está falando claramente conosco nessa noite. O Senhor está falando conosco. É momento, meu irmão, minha irmã, de nós virarmos, sentar para a parede, chorar na presença de Deus, dizer: Senhor, perdoa-me mais uma vez. Senhor, perdoa os meus pecados. Aleluia, para que a tua alma não me aparte de mim, Senhor. Oh, meu irmão, é hora de nós chorar, se humilhar. Vai ser triste, meu irmão, quando o Senhor voltar e nós jamais fazendo a sua vontade. Vai ser triste demais para nós. Quantas vezes o Senhor falou: corrige, ó Jerusalém. Quantas vezes o Senhor falou ali: corrige os teus filhos, corrige a tua casa. E nós deixamos correr solto o pecado, aleluia, a malícia, violência e estrago se ouvem nela. Assim como a fonte produz as suas águas, assim também ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Corrige, ó Jerusalém, para que minha alma não se aparte de ti, para que não te adorem a sua nação e terra não habitada. Aleluia, imagine, irmãos, o Senhor tratar nós como a terra não habitada, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia, o Senhor pode tornar em nós uma solução, destruição. Imagina no deserto, irmãos, não tem montanhas, não tem árvores altas para segurar o vento. Aleluia, aquela ventania não tem areia, porque não tem montanhas, não tem árvores.
não habitar nessa terra dessa maneira. Você tem que quebrar léguas e léguas para chamar habitante naquele local. Porque não existe água no deserto. Aleluia, todos digam glória a Deus. Terra não habitada, irmãos. É o homem de Deus, é o reino de Deus, que já não tem mais Deus na sua vida. Já não tem mais o Espírito de Deus. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito de Deus. E terra não habitada, irmãos, é o homem e a mulher que já não tem mais a morada do Espírito Santo. Está como uma casa abandonada, uma casa vazia, uma casa varrida. Aleluia, sem a presença de Deus, sem a morada do Espírito de Deus. Aleluia, corrige já Jerusalém. Assim como Deus falava com Eli, Deus fala conosco nessa noite, para nós corrigir a nossa casa, corrigir os nossos filhos. Aleluia, porque nós podemos morrer hoje mesmo. Aleluia, se nós chegarmos na nossa casa e orar a Deus, se humilhar a Deus, falar: Senhor, eis-me aqui. Eu vou corrigir a minha casa, Senhor. Eu vou corrigir meu corpo, meu dentro do Espírito Santo. Eu vou corrigir a minha vida. Eu vou corrigir os meus filhos. A minha casa agora é sua, Senhor. Aleluia, não saia da minha casa. Fica na minha casa, aleluia. Porque meu corpo é morada do teu Espírito. Todos digam glória a Deus. Que maravilha, irmão, nós ser templo do Espírito de Deus. Você sabia que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Você sabia que Deus se arrependeu de ter criado o homem? Eu me arrependo de ter criado o homem e vou destruí-lo. Aleluia, vou eliminar o homem da face da terra, porque eu me arrependo. E Deus achou graça em um homem. Aleluia, eu achei graça em Noé ainda. Vou poupar Noé. Vou poupar sua família. Aleluia, Deus falou com Noé: constrói a arca, fabrica a arca. Porque eu vou mandar um dilúvio, 40 dias e 40 noites chovendo. Aleluia, vai cobrir toda a terra. Todos os seres viventes vão morrer. Fabrica a arca, entra para casa, sua família. Traga um casal de cada espécie de animais. Aleluia, dos animais que são animais impuros, somente um casal. Aleluia. Agora aqueles casais de animais limpos pode trazer 2 casais. E Noé fez conforme a palavra de Deus. Aleluia, construiu a arca, trouxe a sua família. Aleluia, seus filhos, suas noras, sua esposa. Fechou-se a arca, o Espírito de Deus lacrou a janela e deu chuva, 40 dias e 40 noites. Não ficou nem mal a viver, segundo a palavra de Deus. Não ficou nada. Aleluia. Depois Deus, aleluia, permitiu que a humanidade começasse com a família de Noé. Recomeçasse. Aleluia. E Deus vem falando, né? Deus vem falando. Levantava homens e o diabo se levantava contra os homens que Deus levantava. Falou: eu vou ter que mandar meu filho na terra agora. Nem o homem que eu escolhi foi capaz. Eu vou mandar meu filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Aleluia. E a família de Noé, irmãos, aleluia, começaram, aleluia, a reproduzir. A terra se encheu. Deus levantava homem aqui, homem ali, nada. Mandou seu filho, mataram seu filho, mas ele não negou o nome do seu pai. Aleluia. Todos digam glória a Deus. Não negou, aleluia, o nome do seu pai é novo, mas eu quero salvar a humanidade.
Pelo amor às almas, eu vou morrer. Porque Deus tinha falado para ele: você vai morrer, você vai salvar a humanidade. Aleluia! No terceiro dia você vai ressuscitar. Eu vou te trazer para a minha direita. Aleluia! O Senhor subiu, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele que nos dá força, Ele que nos dá ânimo. Confia no Senhor, porque Ele será salvo tu e a tua casa assim dias. Olha para o Senhor. Oh, Senhor, glória a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que Ele já me deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Oh, Senhor, aleluia. Que Deus continue falando contigo, meu irmão e irmã. Eu quero orar aqui por duas pessoas que me revelam o Espírito de Deus. Que o Senhor venha que você corrija a tua casa. Assim diz o Senhor. São duas pessoas que revelam o Espírito de Deus. E o Senhor tem pressa. Porque morrerá e não viverá, assim diz o Senhor. É Deus que está comigo. Não confio no Espírito de Deus. Recebe, recebe. Tem mais uma pessoa. Não confio no Espírito de Deus. Não confio no Senhor. É a pessoa que revela a Deus. É Deus falando contigo. Eu não insisto. Corrija a tua casa, porque senão morrerá em mim, assim diz o Senhor. Não confia em Deus. Recebe. Recebe o livramento de Deus. Chega na sua casa, dobra o seu joelho, fica para a parede, faz coisas em isso. Deus vai te dar formas, condições. Santo, santo é o nome do Senhor. Deus é fiel. Eu aqui, vou contar o nome, porque a sua já chegou uma prova. O Senhor te dá saúde na sua costa. Recebe livramento de uma enfermidade que os médicos não iam resolver. Deus resolve, tá? Confia no Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos voltar para casa. Oração da fé. Aleluia. Os internautas estão no ar ainda, né? Queremos agradecer os internautas que estão nos acompanhando pela live, pelo TikTok, né? 2 canais ali transmitindo a live. Deus abençoe os nossos irmãos internautas. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que veio nessa noite. O Senhor te dê vitória, te dê saúde, livramento, escape, te dê proteção divina em nome de Jesus. Amém? E alguém não é evangélico, quer ser um crente hoje? A partir de hoje você quer aceitar Jesus? Para ser um crente na pessoa bendita de Jesus? Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para aceitar Jesus? Eu quero ser crente. Tem alguém? Eu quero ser evangélico. Tem alguém? Vamos fazer uma oração também de os internautas. Oramos por eles também. Glória a Deus está aqui. Os internautas que nos acompanham pelo TikTok. Ô Senhor, os irmãos que acompanham pelo Cauê. Abençoe, Deus, irmãos que estão no YouTube também. Que o Senhor possa abençoar de maneira gloriosa, Senhor. Onde quer que seja os teus filhos, necessitando de milagre, de cura, de libertação. O Senhor venha abençoar, o Senhor venha a saúde, o Senhor venha a proteção de vida. Meu Deus, despegue a nossa paz, a nossa bênção e para a nossa vitória. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Diga comigo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.